Oi, Pastor Marcos. Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. E aí, pessoal? Que bom tá aqui, né? Pra gente conversar um pouquinho? Com certeza. Pastor Marcos, olha só, a gente ficou ouvindo de novo a sua pregação sobre o poder da pressão divina, sabe? E, poxa, decidimos criar um bate-papo em cima do que você ensinou. Ah, que legal! A ideia é a gente mergulhar um pouco mais nesses conceitos que, assim, podem realmente transformar a nossa visão sobre as dificuldades, não é verdade? Isso mesmo. É tipo uma conversa pra gente refletir junto, sabe? Sobre como Deus pode usar as pressões da vida de um jeito que às vezes a gente nem imagina. Vamos desempacotar isso aí? Bora! Então, para começar, tem uma ideia central na pregação que eu achei, assim, genial. Porque ela vai contra o nosso instinto, né? Qual? Aquela de que a pressão, sabe? Quando ela vem de Deus, ou quando Ele permite, ela não tá ali para nos destruir. Pelo contrário, né? Totalmente. É um ponto de partida, assim, fundamental. Porque a nossa reação natural é fugir da pressão. Pedir para Deus, tira isso logo, Senhor. Exato. Alivia aqui. Mas a mensagem central é outra, né? É que essa pressão pode ser, na verdade, uma ferramenta poderosa para nos fortalecer, para nos moldar. E a analogia do trem a vapor que o pastor usou, nossa, ela ilustra isso de um jeito muito claro, né? Muito boa essa analogia. O trem só anda, só ganha potência por causa daquela pressão altíssima do vapor na caldeira. A energia vira movimento por causa da pressão. Mas uma pressão controlada, né? Isso. E assim como no trem, né, trazendo para nossa vida espiritual, essa pressão que Deus permite, quando bem direcionada por Ele, pode gerar uma força, uma energia mesmo para a gente avançar, para superar obstáculos. É tipo um impulso para outro nível. Mas tem um ponto importante também que o pastor destacou e que a gente precisa ter clareza, né? Fazer a distinção. Sim, fundamental. Uma coisa é essa pressão que vem de Deus, o que Ele permite para nos moldar, para nos fazer crescer. Outra coisa é aquela pressão que vem porque, sei lá, a gente vacilou, deu brecha pro inimigo por causa do pecado mesmo. Essa a gente não quer, né? Exato. Essa distinção é, assim, crucial. A gente tá falando aqui daquela pressão que, mesmo sendo difícil, a gente consegue perceber que tem um propósito divino por trás. Sabe? Algo maior. E aí quando a gente começa a entender isso, parece que vira uma chave na nossa mente, né? E principalmente na nossa oração. Muda tudo. Em vez de só clamar, Deus, tira isso de mim, acaba com isso, o foco começa a mudar, né? Sim, a oração pode se tornar algo mais como: Deus, me dá força, me dá a tua unção, a tua capacidade para eu suportar isso aqui, para eu vencer. É buscar o poder de Deus na pressão, entende? E não só buscar o alívio da pressão. Nossa, isso é forte. Buscar o poder na pressão. E essa ideia da pressão como uma caldeira espiritual é muito visual, né? Deus usando as lutas para forjar o nosso caráter, a nossa capacidade espiritual. E tem mais, né? Quanto maior a pressão, aquela permitida por Deus, claro, maior a chance da gente ver o poder sobrenatural dele agindo de forma mais visível. É ali que a mágica acontece muitas vezes. É verdade. Só que aí tem um ponto delicado, né? Como o pastor Marcos tem falado para vocês, é justamente nessa hora de maior pressão, quando a coisa aperta mesmo, que muita gente pensa em desistir. Acha que Deus esqueceu, que não vai dar conta, que o fardo tá pesado demais. Exatamente, por isso é tão importante a gente entender, ou pelo menos buscar entender, o propósito por trás. Para não desanimar quando o vapor começar a esquentar demais, sabe? Essa confiança é que segura a gente. E os exemplos da Bíblia são incríveis pra gente ver isso na prática, né? Moisés, meu Deus, imagina a pressão de liderar aquele povo. No deserto ainda por cima. Que povo difícil, né? Murmurando o tempo todo. Sim. E a pressão foi tanta que tem aquele desabafo dele lá em Números 11, versículos 14 e 15. É fortíssimo, ele fala para Deus: não posso levar todo este povo sozinho, é pesado demais para mim. Se é para ser assim, mata-me de uma vez. Chegou nesse nível. Que extremo. E essa pressão toda teve consequências, né? Ele acabou vacilando lá na frente quando feriu a rocha. Pois é, em vez de só falar com ela como Deus tinha mandado, foi um momento ali de
de extravasar a pressão acumulada, né? E custou caro. Ele não entrou na Terra Prometida por causa disso. Verdade. Mas apesar dessa falha, né, olhando a história toda, foi através dessa pressão toda que ele se tornou quem ele foi. O líder que falava com Deus face a face. A pressão moldou ele, mesmo com os erros. Com certeza. E o apóstolo Paulo, então? A lista de perrengues dele é enorme. Me fale. Açoites, apedrejamento, naufrágio, fora a preocupação constante com as igrejas, né? Ele mesmo descreve isso lá em 2 Coríntios capítulo 1. Fala que foram oprimidos além da capacidade deles, a ponto de perder a esperança de viver. Imagina chegar nesse ponto. É muito intenso. Mas aí que tá o ponto-chave, né? Foi justamente nessas fraquezas, nessa pressão constante, esmagadora às vezes, que o poder de Cristo se manifestou nele de um jeito, uau, sobrenatural. Ele mesmo entendeu isso, né? Quando Deus fala pra ele... Exato, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele sacou que era ali, na dependência total, forjada na pressão, que vinha a capacitação. E ele virou o maior evangelista da história. Como o pastor Marcos tem falado pra vocês, essa pressão não significa que Deus abandonou. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes é um convite pra gente depender mais dele. E como que a gente fortalece essa dependência no meio da tempestade? Olha, não tem muito atalho mágico, né? Jeito. Faz todo sentido. Então, qual seria o propósito de Deus? Ao permitir essas pressões todas, a palavra garante lá em Romanos 8:28, né? Que ele coopera em tudo pro bem daqueles que o amam. Então, tem um propósito claro. Sim, tem sim. E a gente pode pensar em alguns, né? Primeiro, acho que é catalisar nosso crescimento espiritual. Com certeza. Tira a gente da zona de conforto, né? Força a gente a crescer na fé. Tiago 1, versículos 2 a 4 fala disso. Ter alegria nas provações, porque elas geram perseverança, e a perseverança leva à maturidade. Isso. Segundo propósito, revelar o poder da oração justamente na tribulação. Orar sob pressão não é só pedir para acabar logo, mas é pedir força para enfrentar, né? É confiar. Filipenses 4, ali pelos versículos 6 e 7, fala para não andar ansioso, mas apresentar tudo a Deus em oração. E aí vem a paz, que excede o entendimento. Que paz maravilhosa! E teria um terceiro propósito. Ah, com certeza. Acho que o terceiro e talvez o mais profundo é nos levar à dependência total de Deus. Sabe, quando a gente não tem mais força própria, quando nossos recursos acabam. É aí que a gente se joga, né? Exatamente. Só resta confiar nele de um jeito que talvez na calmaria a gente nem fizesse. É o que Paulo viveu lá em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Reconhecer que a gente não dá conta abre espaço para Deus agir com todo o poder dele. E Romanos 5, então, aqueles versículos 3 a 5 são lindos demais. Gloriar-se nas tribulações, porque elas produzem perseverança, caráter aprovado e esperança. E essa esperança não decepciona. Como o pastor Marcos tem falado para vocês, essa esperança é firme, é segura. Exatamente. Porque ela está ligada ao amor de Deus derramado no nosso coração. É muito profundo isso. Ok, a gente entendeu que a pressão pode ser boa, pode ter propósito, mas, assim, na vida real, como é que a gente lida com ela para não surtar, para a caldeira não explodir? Porque senão vira destruição, né? Ótima pergunta, é crucial isso. Assim como a caldeira do trem precisa daquelas válvulas de escape para liberar o excesso de vapor de forma segura, a gente também precisa das nossas válvulas espirituais. Senão, a energia acumulada pela pressão pode virar colapso, esgotamento total, burnout espiritual, talvez. E quais seriam essas válvulas, então? Aquelas coisas que a gente já falou: oração, palavra, jejum. Isso. E eu acrescentaria a comunhão com os irmãos. Conversar, compartilhar, pedir oração, receber apoio. Isso é fundamental. E, claro, a entrega total e confiante da situação nas mãos de Deus. São os canais para a gente liberar essa tensão de um jeito saudável, sabe? Entendi. Sem usar essas válvulas, a pressão pode acabar nos consumindo por dentro. A ideia, então, é canalizar essa energia toda para nos impulsionar para frente, para mais perto de Deus, e não para nos destruir ou paralisar. Exatamente.
E aí entra aquele versículo de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é essencial para gerenciar essa pressão. Como assim guardar o coração nesse contexto? E vigiar o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente reage no meio da pressão, sabe? É não deixar o medo, a ansiedade, a amargura tomarem conta. É filtrar o que entra e entregar para Deus o que está pesando, permitindo que a paz dele governe, mesmo quando tudo está um caos do lado de fora. Uau, faz muito sentido. Então, Pastor Marcos, queridos gerandinos, tentando assim amarrar nossa conversa sobre essa pregação tão rica, o grande desafio, o grande convite, parece ser uma mudança de olhar mesmo, né? Uma mudança de perspectiva sobre as dificuldades e as pressões que a gente enfrenta. Sim, é um convite para a gente parar de ver só como obstáculo, só como algo ruim que atrapalha a vida, sabe? E começar a enxergar como caminhos possíveis que Deus usa para nos aproximar dele, para nos tornar mais fortes, mais dependentes do poder dele. Então, em vez de só ter medo ou ficar reclamando da pressão, a proposta é quase que abraçá-la, como uma oportunidade de experimentar o poder de Deus de um jeito muito real, muito visceral, justamente na nossa fraqueza. É isso. Que essa pressão, seja qual for a forma que ela tome na vida de cada um, funcione como vapor na caldeira, que nos impulsione na jornada que Deus tem para nós, que revele um poder sobrenatural que a gente nem sabia que existia dentro da gente através dele. É isso, pastor querido, é isso, queridos gerandinos. Esperamos ter auxiliado um pouquinho com essa nossa conversa, sabe? Aprofundando um pouco mais esses ensinamentos tão ricos. Que a gente possa mesmo aplicar essa perspectiva no nosso dia a dia, né? E ver o poder de Deus se manifestando através das pressões. Contem com as nossas orações. Abraços a todos, fiquem na paz. Abraços, pessoal. Tchau, tchau.